Boa tarde a todos. Eu tenho enorme satisfação de dar início a essa apresentação de um livro em homenagem ao professor Luciano Coutinho. Teremos uma sessão de apresentação de diversos capítulos desse livro, que tenho certeza interessará muito a todos. Eu vou dar início à formação da mesa, convidando em primeiro lugar o homenageado Luciano Coutinho, por favor. Convidando também o professor José Eduardo Cassiolato, aqui do Instituto de Economia, diretor do Centro de Altos Estudos Brasil Século XXI, juntamente com o professor Fernando Sarti, da Universidade de Campinas, Unicamp, igualmente diretor. E também ter a honra de convidar o nosso reitor, magnífico professor Roberto Ler, para compor a mesa. Quero dizer que é uma enorme satisfação para o Instituto de Economia estar recebendo esse seminário. A iniciativa diz respeito a um projeto iniciado em meados do primeiro semestre desse ano, para homenagear os 70 anos do professor Luciano Coutinho, que ao longo da sua trajetória teve contribuições extremamente relevantes, tanto para a discussão de temas específicos relacionados à macroeconomia e à indústria, mas principalmente de discussão sobre as políticas econômicas, as políticas industriais brasileiras, que foram verdadeiros marcos na construção do pensamento a respeito desses temas, e que nos últimos praticamente 10 anos, como presidente do BNDES, ainda cumpriu uma importante função na edição de um conjunto de iniciativas extremamente importantes para a reestruturação da indústria brasileira, processo que ainda está a caminho e enfrentando muitas dificuldades nesse momento, e que é uma das chaves de reflexão sobre a qual o livro foi construído. Eu não vou me alongar, eu vou apenas agradecer a presença de todos, registrar a presença da nossa professora emérita, Maria da Conceição Tavares, a quem peço uma salva de palmas. Também registrar a presença do presidente do Centro, Celso Furtado, Roberto Saturnino Braga, aqui. Muito obrigado pela presença. De vários outros professores, participantes do livro ou não, aqui presentes. Eu não quero tomar tempo, então eu vou passar imediatamente aqui ao Zé Cassiolato, para que faça as considerações, posteriormente Fernando Sarti. Também pediria ao Luciano que fizesse uso do microfone, e ao final, então, nosso magnífico reitor terá o microfone para fazer o seu pronunciamento. Por favor, microfone. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse dia tão especial, e sem dúvida ele nos traz muitas memórias a todos nós aqui. Em particular, eu lembro que há bastante tempo, há mais de 30 anos, foi constituído aqui, sob a liderança da professora Maria da Conceição Tavares, o antigo Instituto de Economia Industrial. Um Instituto de Economia Industrial que deu início às atividades de pesquisa e pós-graduação nessa casa, depois se fundiu a Faculdade de Economia para criar o atual IE. Foi uma ideia, eu era bem jovem naquela época, mas foi uma ideia muito grande que surgiu a partir exatamente, entre outras coisas, mas particularmente de debates na estruturação do Instituto de Economia da Unicamp, né? Do qual a professora Maria da Conceição Tavares era uma das líderes, né? E dentro dessa perspectiva, o debate sobre desenvolvimento, né?
o debate sobre desenvolvimento produtivo, estrito senso, ele foi marcado profundamente, e o pensamento dessa casa, o pensamento da Unicamp, tem sido marcado profundamente por aqueles debates que já se iniciavam naquele período na Unicamp. E o professor Luciano Coutinho foi o criador de dois dos grandes centros que ajudaram a estruturar esse debate, o atual NEIT, Núcleo de Economia da Indústria e da Tecnologia, e o CERN, que é o Centro de Estudo de Relações Internacionais. Exatamente essa conjugação da percepção da ligação dos problemas do desenvolvimento brasileiro com as mudanças do capitalismo internacional e que marcaram, o pensamento de ambas as casas, e que deve-se muito à contribuição do professor Luciano Coutinho. E esse livro não é nada além do que uma homenagem de antigos alunos, antigos colaboradores de pesquisa, antigos assessores e pessoas que tiveram o privilégio de trabalhar com ele na sua função de homem público, para tentar lembrar, talvez, para as gerações mais novas, que várias das questões que perpassam o desenvolvimento brasileiro do dia de hoje já eram pensadas há 30 anos atrás por esse grupo. Portanto, é uma satisfação enorme da gente fazer esse debate hoje, de apresentar para a comunidade acadêmica, particularmente para os mais jovens, o resultado dessa singela homenagem que os amigos, ex-alunos e ex-colegas de trabalho do Luciano fazem a ele. Obrigado. Obrigado, professor. Vamos ouvir então o Fernando Sartre. Boa tarde a todos. Muito prazer que o Centro participa, o Centro de Altos Estudos participa dessa homenagem ao Luciano, professor Luciano. Eu gostaria de cumprimentar o senhor reitor, Meyer, que nós tínhamos nos visto a última vez, que foi na Andifes, em Brasília, Davi, Cassiolato, o nosso homenageado professor Coutinho. Em Campinas, quando nós fizemos o lançamento, eu fiz questão de recordar um pouquinho qual foi o intuito da criação desse centro. A professora Conceição participou ativamente ali da ideia, junto com o Gerson, que está aqui, o professor Mercadante, o professor Cassiolato, a Helena e o professor Laplane. Eu acho que o centro mostra hoje a importância que é ter um centro para pensar questões do desenvolvimento em momentos, talvez tristes como esse na nossa história, também de ser resistência. Desenvolvimento se faz assim, com avanços, algumas vezes com algum retrocesso, mas com muita resistência. E esse evento hoje aqui é para homenagear Luciano, que fez tanto pelo desenvolvimento, e tanto outros colegas que nessa luta temos conseguido sim grandes avanços e podemos provar para a sociedade brasileira o que é a importância do desenvolvimento, da ideia do desenvolvimentismo, e que estamos dispostos a continuar lutando bastante. Espero que esse seminário seja um ponto a mais dentro dessa discussão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fernando. É com grande satisfação que eu passo o microfone, então, para o nosso homenageado, professor Luciano Coutinho. Queria agradecer a presença do excelentíssimo reitor, queria agradecer a presença de todos os amigos aqui, minha querida professora Maria da Conceição, Saturnino, não vou nominar todos os amigos aqui presentes, todos aqui, e dizer da emoção, da gratidão de receber essa homenagem, e palavras muito breves, transmitir o meu sentimento. O meu sentimento é que nos momentos mais difíceis, em que tudo parece escuro, sem horizontes, é que nós temos a obrigação, como intelectuais, como pesquisadores, como professores, de ligar o farol alto
e buscar olhar para o futuro com a grandeza que o Brasil requer, que o Brasil nos pede. Isso significa retomar uma reflexão sobre o futuro da indústria, que minguou e que se defronta com transformações tecnológicas aceleradas que podem trazer sérios novos riscos. Isso significa pensar na nossa estrutura de emprego, na nossa estrutura de educação, significa pensar na configuração regional do desenvolvimento, significa pensar no processo de inclusão produtiva e social que veio se iniciando e que pode retroceder. Enfim, significa pensar um projeto para o país e não abdicar desse nosso papel de propor à sociedade, ao país, uma visão onde o interesse público prevaleça, onde os valores, além da democracia, os valores da cidadania prevaleçam. Esse é o sentimento que eu tenho e que creio que esse seminário aqui, esse modesto seminário sobre o futuro desenvolvimento deve responder, ou deve se empenhar em responder. Mas eu queria agradecer muito e me dizer a todos aqui que eu me sinto participante aqui dessa casa. Em vários momentos tomei parte em projetos conjuntos, né, desde talvez o mais famoso foi o estudo da competitividade da indústria brasileira no início da década de 90, não foi o único, né, e que eu me sinto da casa, né, da UFRJ, então também isso me traz muita alegria, Davi, de participar aqui desse auditório, numa tarde tão esplendorosa, tão bonita, desse homenagem. Obrigado. Bom, quero que o Luciano tenha certeza do calor humano com que recebemos você nesse auditório e, sem dúvida, registrar essa colaboração de longa data, que não é mais do que qualquer coisa entre a UFRJ e a Unicamp nas questões relacionadas ao pensamento, à formulação e ao debate sobre os caminhos de desenvolvimento brasileiro. Quero registrar a presença de um professor emérito nosso, professor Cardim, Fernando Cardim, que deixou seus netinhos por uns instantes para nos contemplar com a sua presença. E quero, acima de tudo, agradecer a honra da presença do nosso magnífico reitor, professor Roberto Ler, que participa aqui dessa sessão de abertura do seminário, e gostaria então de passar o microfone para que possamos ouvir o seu pronunciamento. Obrigado, reitor. Seja muito boa tarde a todas e todos. Uma saudação muito especial ao nosso homenageado, que é um construtor da nossa instituição, o professor Luciano Coutinho. Também está aqui na mesa com o professor Cassiolato, Fernando Sarti, nosso diretor, Kupfer. Temos os nossos eméritos, eméritas, né? Professora Maria da Conceição Tavares, Fernando Cardim, também sempre é uma honra estarmos com os nossos eméritos. E também desejar muito boas-vindas a todos que não compõem o cotidiano da nossa universidade e vieram à nossa atividade, da nossa instituição, em homenagem ao nosso homenageado professor Luciano.
Este é um evento de enorme importância acadêmica para todos nós. É um contexto de produção de conhecimento, conforme os que me antecederam, que reúne um conjunto de intelectuais de diversas matizes, pensamento econômico, tendo em comum a perspectiva crítica, a lógica neoclássica, digamos, da ortodoxia, né, que depois veio a ser conhecida como neoliberalismo, em que o Brasil, América Latina, foram pensados como temas de enorme importância para a universidade e, sobretudo, no pensamento econômico, em torno de questões que pulsaram nos anos 50, 60 e 70, que foi todo o debate sobre o desenvolvimento, o desenvolvimentismo, a problemática da substituição das importações, preocupações que se unificaram na perspectiva de que o Brasil precisava ter um processo de industrialização que fosse marcado por uma complexidade de cadeias produtivas. Então, a ideia de que teríamos que ter cadeias produtivas, de fato, foi uma perspectiva que, em grande parte, materializou toda a construção do sistema de ciência e tecnologia brasileira a partir da década de 50. Não casualmente, o professor Luciano Coutinho foi um dos organizadores de um patrimônio que nós reivindicamos, que é o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, mas de toda forma foi uma perspectiva extremamente visionária e importante, que teve repercussão muito direta com a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. A nossa instituição tem uma interação muito intensa com o sistema de ciência e tecnologia, notadamente com a FINEP, grande parte dos nossos grandes projetos de pesquisa contam com o financiamento da FINEP, assim como os pesquisadores individualmente têm projetos auspiciados pelo CNPq. A perspectiva de organizar no âmbito do Estado uma área voltada para a política de ciência e tecnologia certamente foi um marco extremamente importante para as nossas universidades. Destacar também a importância desta geração de intelectuais que interagiu, construindo simultaneamente a nossa área de economia, como também a área de economia da Unicamp, mediado por outras instituições que assumiram um papel muito importante, em determinado contexto ainda tem, mas em determinado momento tiveram um papel muito destacado, como o SEBRAP. Em suma, uma série de patrimônios, digamos, da área da produção de conhecimento crítico no nosso país foram erigidos por esta geração de pesquisadores, que combinam outras gerações também, enfim, que vieram antes e que se agregaram posteriormente, mas que possibilitou, de fato, na Universidade Brasileira, um centro pujante de conhecimento que colocou como questão a problemática do desenvolvimento. E isto, a nosso ver, é algo extremamente valioso, porque atualmente estamos também num contexto que, de forma quase que silenciosa, temos uma reforma do Estado não consentida, porque é uma reforma do Estado que não foi debatida no Parlamento, não foi debatida nos espaços públicos, por meio da emenda constitucional 241, agora renomeada como PEC 55, que está no Senado. Ou seja, é uma mudança constitucional que altera o conjunto do Estado brasileiro sem que isso tenha um debate público. E afetará seguramente de forma muito profunda a área da ciência e tecnologia, afetará de forma muito profunda a área da educação, as universidades, conceitos republicanos de saúde pública, do Sistema Único de Saúde, toda uma perspectiva que foi construída de Estado social, com a garantia de que os benefícios sociais, da Seguridade Social, estivesse referenciado no valor do salário mínimo, enfim, para manter condições de dignidade, enfim, para a população. Tudo isso está sendo recolocado, agora em questão,
assim como o próprio conteúdo nacional, inclusive de empresas como a Petrobras. Então, quando a própria concepção de que a Petrobras é uma empresa que perde centralidade e a ideia de que, junto com a Petrobras, nós devemos ter um encadeamento produtivo, também com alto valor agregado, né, na área de química e outras áreas afins. Teremos aqui no FRJ uma área de fármacos robusta, enfim, fizemos acordo com a Fiocruz nesse sentido. Tudo isso agora fica diante de um ponto de interrogação. Por todos esses motivos, esse seminário seguramente será um marco importante, e a obra do professor Luciano Coutinho seguramente é uma referência, eu diria, inspiradora e que joga a luz sobre a problemática do desenvolvimento, da industrialização, dos entraves à industrialização e, sobretudo, das possibilidades de nós rompermos amarras que aprisionam o país a uma condição que Florestan Fernandes conceituou como capitalista dependente. Então é um grande evento para a universidade, é um grande evento para a ciência brasileira, é um grande evento para a economia e, sobretudo, é um evento termos no nosso Instituto de Economia, também com os nossos colegas da Unicamp, a abertura desse debate num contexto de tantas adversidades. Teremos certamente momentos luminosos que vão incentivar o debate sobre a problemática do desenvolvimento, uma problemática que tem que permanecer como um tema da pesquisa brasileira, assim como a forma particular de inserção do país na economia mundo, né, na economia mundial. Essa geração que produziu conhecimento, enfim, crítico sobre o processo de desenvolvimento, da industrialização, nos oferecem suportes e aportes teóricos preciosíssimos para pensarmos os dilemas do presente e, sobretudo, para pensarmos um tempo histórico em que possamos vislumbrar um bem viver para os povos. Não casualmente, o texto, né, que homenageia um texto sobre o futuro, justamente nos interpela a abertura do tempo histórico e, portanto, da nossa luta, da nossa ação consciente, organizada e deliberada para forjar um outro tempo histórico que não da regressão neoliberal no sentido mais ortodoxo, tal como está colocado na agenda hoje, não só no Brasil, mas também em diversos países latino-americanos. Parabéns a todos, uma honra, professor Luciano, e também ao nosso Instituto.